Olá, meus queridos. Pois é, né? Na atual conjuntura, a gente tem que nos adequar para que a informação e a matéria chegue até vocês da melhor forma possível. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o feudalismo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no slide, tá? Então, nós vamos ver, né, que o feudalismo é o quê? É um sistema político, econômico, social, que vai predominar efetivamente na Idade Média. E o que é o feudalismo? Ele é nada mais, nada menos do que uma relação servil de produção. É uma relação entre senhor e servo. Essa é a marca principal do feudalismo, né? E muitos autores, muitos historiadores, eles lançam a origem do feudalismo, como fator determinante. As invasões bárbaras ao Império Romano, né? Primeiramente, se tem uma invasão bárbara, quem seriam esses bárbaros? Os bárbaros eram os povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, ou seja, eram aqueles que não participavam da cultura romana, ok? A gente vai ver que a situação ela vai se agravar a partir do século IV, quando os germanos migram para o interior do Império Romano, fugindo dos hunos. Os hunos é um outro grupo. Então a gente vai perceber que a saída de um povo, a entrada de outro, a migração de um, isso tudo vai desintegrar totalmente o Império Romano. E o que a gente expõe, então, que é o feudalismo? É a questão do Império Romano, né, com a sua desintegração, a entrada dos bárbaros, ok? Então, a gente consegue visualizar melhor a partir dessa comparação. Quais foram as contribuições dos romanos? Né? Na Vila Romana, os senhores romanos abandonaram as cidades e foram para os seus latifúndios, que deram origem, a princípio, os feudos medievais. O colonato, que muitas pessoas foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores. Para quê? Para utilizar essa terra, para eles poderem sobreviver, e eles, o que produziam, eles cediam para o proprietário. Essa é a contribuição dos romanos. E a contribuição dos bárbaros para a efetivação do feudalismo? Nós vamos ver que os bárbaros, eles tinham um contato muito grande com a questão agropecuária, então eles vão conseguir desenvolver atividades ligadas ao campo, à criação de gados. Eles vão criar os comitatos, que eram os guerreiros que juravam defender. Aí melhorou. Os guerreiros que juravam defender o seu chefe, né? E automaticamente eles tinham todos os artefatos nos quais eles iriam precisar para poder entrar numa guerra ou algo assim. Então, eles protegiam o meu senhor. O beneficium, que era a recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem uma conquista, tá? E o direito, atenção nesse direito, consuetudinário, dizia o seguinte, que as leis não precisavam estar no papel, tá? Se uma vez que ela fosse falada, se ela fosse dita, ou que as pessoas tinham costume de vivenciar aquilo, elas se tornavam leis, tá? Então não precisava efetivamente estar redigida. Se o costume daquele grupo era não fazer aquilo ou fazer aquilo, ela efetivamente se tornava lei. E o feudalismo, na sua organização econômica, a gente tem, né, em mente, põe aí a cabeça para funcionar, sua criatividade, porque eu sei que você é muito criativo, você é muito criativa. Eles tinham uma imensa propriedade rural, pensa em uma fazendona, governada pelo senhor feudal. E o que era fonte de riqueza para aquela galera, para aquele povo? Era a terra.
a terra era a fonte de riqueza. Era fonte de riqueza, era fonte de subsistência. Da terra vinha todo o prestígio do senhor. Quanto mais terra ele tinha, mais poderoso ele era, ok? Como que era dividido o feudo? O feudo era dividido em manso senhorial, que é onde ficava o castelo e as terras de uso exclusivo do senhor. O manso servil, que aí já é diferente, né, gente? Já é utilizado pela galerona, o povo, o servo. E as terras comunais, que eram os bosques, os passos e lagos, que eram usados por todo mundo, uma coisa mais comum a todos. Então é muito fácil, porque cada nomenclatura, ela nos faz lembrar bem do significado. Aí, a imagem para vocês terem mais ou menos uma ideia. Na parte que pertencia ao senhor, parte que pertencia ao servo e a parte que era comum a todos. A organização social. A organização social do feudalismo era estamental, ou seja, servo, sempre servo, nobre, sempre nobre, ok? Nenhuma classe poderia mudar. Por exemplo, eu sou servo, tipo a historinha, gente, daquela menina, eu esqueço o nome dela. Daquela que casa com um príncipe, que era pobrezinha, tadinha, e ela casa com um príncipe e vira da realeza. Isso não existia, né? Claro. E a sociedade estamental, cada grupo tinha sua função específica. Não tinha essa, que é o nobre casar com o servo, não tinha, tá? Havia o clero, que eram representantes da igreja de maior prestígio, ok? A nobreza, que era responsável pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais, e o servo, né, que era a mão de obra, vamos dizer assim, que trabalhava e produziam riqueza. Essa aí é a pirâmide da organização social, para a gente até entender um pouco melhor. E quais eram as obrigações dos servos? Os servos tinham algumas obrigações, entre elas a corvéia, que era o trabalho gratuito dos servos na agricultura, na construção de pontes, fortificações, etc. Tá? Lembre-se, sempre trabalho gratuito, eles não recebiam nada. As banalidades eram os impostos que eles pagavam para utilizar moinho, forno, celeiro, porque eles não tinham isso dentro da sua área. Eles precisavam de usar do senhor, e para usar eles tinham que pagar o imposto. Então a gente acha que imposto é coisa da agora? Não, gente, imposto já é coisa desde a época do feudalismo, né? A talha, que é uma porcentagem, quase sempre a metade, que era entregue ao senhor pela produção lá no manso servil. Okay? Então produzia metade para o senhor. Mão morta, imposto pago pela morte do chefe da família, se caso não continuassem utilizando as terras, até para este imposto. Captação, imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Captação, né, tipo per capita, por pessoa. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor. Coitado do servo, não era mole não, hein? Era complicada a vida dele. Olha lá, vida boa era a vida da nobreza, claro, né? A Igreja Católica reforçava que, né, o papel da nobreza e a proteção material da sociedade. Havia uma relação de suzerania e vassalagem. Havia uma relação de suzerania e vassalagem. Gente, suzerano e vassalo são nobres. É uma conversa entre nobres. Nós temos a igreja, né, que faz o papel dela. Nós temos essa relação. Então, o suzerano era o nobre que doava um benefício, um feudo a outro nobre. Olha que nós estamos conversando aí com alto escalão. E o vassalo era o nobre que recebia o benefício e fazia juramento de fidelidade ao seu suzerano. Então ele recebia um nobre que recebia a terra de outro nobre e ali fazia aquela terra gerar muito lucro, mais ou menos isso. Voltando lá à Igreja Católica, para a gente entender melhor, porque quando a gente fala de igreja
relação de suzerania e vassalagem, nós estamos falando em altas classes, ok? Então, a função da Igreja Católica. O senhor feudal tinha um poder local, tá? O rei, na prática, era uma figura representativa, porque os poderes eram totalmente limitados. E quem tinha o poder universal era a Igreja. A Igreja, ela detinha 1% das terras de toda a Europa. Então, a Igreja era uma instituição poderosíssima no feudalismo. E, além do mais, ela influenciava diretamente sobre a vida e o comportamento das pessoas. Elas ditavam o que as pessoas deveriam fazer. Isso era muito comum na Idade Média. A Igreja determinar o que se podia fazer, o que não podia fazer. Né? Vale lembrar que nessa época, quem sabia ler, quem detinha o conhecimento da leitura e da escrita era a Igreja. Então, não pense você que o servo era alfabetizado, que lia e tal. Não, a Igreja era que tinha todo esse controle. Então, viviam no teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus, né? Era o centro de tudo, do universo. Então, Deus era a explicação para todas as coisas. Não havia essa questão da ciência. Chovia, foi Deus que mandou a chuva. Veio uma ventania, derrubou tudo. Foi Deus que mandou a ventania. Não existia nenhum dado científico para poder comprovar. Até porque quem era cientista, nem podia falar, né? A respeito da ciência, porque a Igreja condenava de forma, assim, imensa. Era uma condenação enorme, né? Então, como que era dividida a Igreja Católica? O clero era dividido em clero secular, que viviam em contato com os fiéis, tá? E o clero regular, que eram aqueles que viviam nos conventos e nos mosteiros. É muito interessante que até hoje nós temos o clero regular, efetivamente, dentro da Igreja Católica. Se vocês tiverem oportunidade, acessem aí no YouTube algo sobre o Mosteiro de São Bento, que é bem bacana, é muito bonito. Eles têm uma cultura muito forte. É uma coisa assim super interessante de se conhecer e de ver. Ao clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica. Porque eles que ficavam reclusos, ou seja, eles ficavam dentro dos conventos, eles não tinham contato com o povo, então eles liam mais, eles eram mais produtores, vamos dizer assim, de conhecimento. Sabe aquele povo super culto que detinha os escritos da antiguidade clássica, eles praticavam o canto gregoriano, né? Aquele mas é bem isso aí, eu tenho certeza que você sabe. E acabava que quem monopolizava toda a educação e a cultura era a Igreja, né? Os monges, eles eram responsáveis pela cópia à mão de livros, eram os copistas. Então, por exemplo, muitos livros, quem copiava eram os monges, a Bíblia e outros escritos da antiguidade clássica. Imagine copiar livros. A gente vai ver que as universidades, elas surgiram na Baixa Idade Média, mestres e estudantes em torno de uma cidade específica, que destacavam-se pelo ensino de determinada disciplina, né? Então, muitos vão se especializar em filosofia, em teologia. Nós vamos ver faculdades importantes como a Faculdade de Coimbra, em Portugal, Oxford, que são instituições desse período. Então, a gente entende hoje o que é estudar em Coimbra, em Oxford, ok? Porque realmente era o top do top de linha, né? Esse aí é um monge copista na Idade Média. É muito interessante, eu já tive a oportunidade de ir numa igreja onde tinha era um museu, né? Uma igreja que embaixo tinha um museu e havia os textos que eles copiavam. Gente, tinha livro que era enorme, assim, mentira nenhuma, uns 60 centímetros por 40 de coisa que eles copiavam. É muito interessante. A gente vai ver um período também que é chamado de Inquisição Medieval,
que foi um instrumento utilizado pela igreja para impor seus valores, suas ideias, normatizando o comportamento social. É a Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, né, que vocês já ouviram falar em algum tempo aí atrás, quando vocês estudaram história. O que a Inquisição fazia? Ela perseguia, matava, torturava os hereges. Quem eram os hereges? Aqueles que não acatavam o ensinamento da igreja, tá? Aí nós temos aí o auto de fé, que era a cerimônia pública que comprovava perante todos o poder da igreja. Nós temos aí duas grandes nações, aliás, que era da Península Ibérica, como a gente está dizendo ali, que hoje seria Portugal e Espanha. Os judeus foram os alvos preferenciais, principalmente na questão econômica, porque eles diziam que não podia praticar a usura. Enfim, tá aí um quadrinho, né? Uma imagem, melhor dizendo, da Inquisição medieval. Eles eram julgados em praça pública, toda a população via, enfim. Uma coisa muito interessante que vai ter também na Idade Média é esses estilos arquitetônicos, que não é muito da nossa matéria, não, mas eu achei interessante a nível de conhecimento, para vocês saberem um pouquinho, né? Então, o românico, ele floresceu nos séculos 11 e 13, caracteriza-se por traços simples e austeros, grossos pilares, tetos, arcos em abóbadas, janelas estreitas e muros reforçados. Gente, essas construções assim tem muito na Europa. Olha, o interior de uma igreja em estilo românico, realmente muito bonito. O gótico, né? Nós temos aí, desenvolveu-se entre os séculos 12 e 16 e predominou em países como a França, né? A própria Catedral de Notre-Dame, que é lindíssima, na Inglaterra, Alemanha. Distingue-se do românico por sua leveza, elegância e traços verticais. Olha a diferença das construções góticas, as janelas, tem muito vitral, tem muita iluminação, elas são muito alongadas, com longos pilares. São igrejas assim que você fica sem o que dizer diante da beleza delas. Realmente é uma experiência muito bacana. Olha, o interior de uma igreja gótica realmente como eu disse para vocês, a gente fica assim chocado com tamanha beleza. A cultura, nós vamos ver aí que nessa época vai concentrar-se na representação humanizada de santos e divindades. Vai ser uma cultura voltada mais para a igreja, né? Para escultura de santos, pintura de santos, ok? Nós vamos ter aí o Giotto e o Cimabue. Na música sacra, como eu disse para vocês lá no comecinho, o canto gregoriano, que tinha uma melodia suave, simples, né? Cantada em uníssono. O que é uníssono? Todo mundo na mesma altura. Nenhum canta mais alto, nem mais baixo que o outro. Todo mundo obedecendo, vamos dizer assim. Nós temos os trovadores, os menestréis. Na literatura, é sempre a exaltação do cavaleiro. Gente, essa coisa era uma vez um príncipe que vinha no cavalo. Isso é bem medieval. As poesias líricas, tá? Esse amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas, aquela coisa assim de cuidado. Ai, gente, é bem filme mesmo, é bem Walt Disney, vamos dizer assim, tá? Na literatura, nós temos o Bacon, que introduziu a observação da natureza e a experiência com o método básico do conhecimento científico. Aí a gente já tem uma outra vertente, dois grandes, nossa, sou assim muito fã de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que eles tinham o interesse de harmonizar a fé com a razão, para que a fé não fosse uma coisa muito além e a razão muito aquém, ou a razão muito além. E, enfim, eles tentaram equilibrar isso da melhor forma possível. São caras fantásticos.